Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Cíntia. Hoje eu vou trazer para vocês uma pintura em tecido já com tema de Natal, principalmente para quem trabalha com venda de panos de copa, já começa a adiantar a produção de projetos, tá? Então nós vamos pintar esse Papai Noel. Eu tô fazendo ele na faixinha. Então, eu tô usando o risco nesse tamanho, tá? De faixinha. Lá no grupo do WhatsApp vai ter o PDF com o risco. E eu coloquei mais opções de tamanho. Aqui na faixinha ele ficou dividido, né? O chapéu e um pouco aqui da roupa. Lá no projeto vai ter um que vai estar com um desenho completo. Então, em dois tamanhos, vai ter no tamanho de uma folha inteira e dividido em duas folhas, para quem quiser fazer ele maior, centralizado assim no tecido, né? Para transferir o risco para cá, eu usei carbono vermelho. Se alguém tiver dificuldade e quiser ver como eu faço, já tem um vídeo aqui no meu canal mostrando como eu transfiro o risco pro tecido, tá? Então, é só voltar alguns vídeos aí que vocês vão conseguir ver. E o restante das informações vai estar aí na legenda, tá? Vocês vão conseguir acesso ao grupo para pegar o PDF. Quando eu terminar a pintura, eu vou postar o projeto com o guia de cores e a foto colorida certinho. Nessa aula, eu não vou fazer a parte do fundo com vocês, tá? Mas no projeto eu vou colocar uma opção lá de fundo que eu vou fazer aqui. Daí eu coloco lá para vocês cores e stencil. Se eu usar, eu posto tudo certinho no projeto, tá? Quem quiser também informações sobre outros cursos e projetos, só entrar em contato comigo, na legenda vai estar tudo certinho, tá? Então, vamos começar aqui. Eu uso tinta da Acrylex, mas às vezes eu uso outras marcas também, mas a grande maioria é da Acrylex. Acho que é mais fácil todo mundo encontrar, né? Então, as cores que eu vou passar para vocês aqui são de referência da Acrylex, tá? Como é uma pintura pequena, eu vou fazer alguns detalhes aqui primeiro, para não perder esses riscos, que eles são menorzinhos. As informações sobre os pincéis que eu uso também vão estar no projeto, tá? Lá eu coloco todos os pincéis que eu tenho e que eu uso para pintar. E eu vou começar fazendo essa parte aqui do olho. Aí eu vou pegar um pouco do branco e passar aqui no cantinho do olho. Inclusive, quem estiver chegando agora, a gente já tem outras aulas aqui no canal. Então, é só dar uma olhadinha. E lá no grupo vocês encontram esses projetos. Aí eu vou usar agora o turquesa. É só turquesa, tá? Tem dois tons. Tem um turquesa, que é esse aqui, e tem um outro que se chama azul turquesa. Ele é bem mais forte. E eu vou pintar essa parte aqui de dentro do olho. Esse tecido é o Catita da Estilotex. Ele tem aquela faixa dourada aqui embaixo. Pra essa época de Natal combina bastante, né? Acho que fica bem bonito. Mas aí quem não tiver o tecido de faixinha, pode fazer uma faixinha
com stencil, que também dá super certo. Aí eu vou pegar agora um pouco do preto e vou esfumar aqui em cima, fazendo a sombra. Esse pincelzinho aqui, ele é da Condor, daquela linha 421. Venho esfumando aqui dos dois lados. Esse pano, ele é meio bege, mas as cores vão ficar iguais pintando no branco também, tá? Fazer um leve contorno aqui em volta do olhinho, para não perder esse risco, mas depois a gente vai reforçar isso aqui, tá? Essa parte aqui é só para já deixar marcadinho quando eu for pintar o rosto. Depois que eu for fazer o acabamento aqui dos olhos, aí a gente volta reforçando esse contorno. Não vou fazer o ponto de luz agora também não, porque como eu ainda vou trabalhar outras cores aqui, pode acontecer de passar a mão assim por cima, então vou deixar para fazer depois. Aí agora eu vou preencher essa partezinha do pompom da roupa para deixar secando pra gente fazer as batidinhas aqui do pompom. Então, para essa parte eu vou usar cinza lunar e vou usar um pouco de palha. Deixa eu pegar aqui um outro pincel maior. Esse outro pincel aqui que eu vou usar, ele é da Castelo. Esses são da linha 523, C523. Ele é um pincel... Gente, deixa eu ligar outra luz aqui que eu esqueci de ligar. Ele é um pincel macio, de cerda macia. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Essa outra luz é para não dar tanta sombra aqui na hora que eu estiver pintando. Aí, eu vou pegar esse cinza lunar e vou fazer uma sombra aqui. Eu tô usando a tinta pura, tá? Não misturei diluente, nem nada. Vou passar bem esfumado pra vir com o outro tom aqui por cima.
aqui embaixo também, já fazendo aquela parte de dobrinha, assim, do chapéu. Gente, falar um negócio pra vocês, esse tecido tava dentro de um saco, porque eu compro rolo, né? E esse tecido aqui eu quase não uso. Aí ele fica no rolo que ele vem. E ele tá com um cheiro que tá me dando vontade de espirrar. Se eu espirrar aqui, gente, vocês já sabem. Meio que... Sabe quando a gente deixou uma roupa muito tempo guardada e fica com cheiro? Ele tá assim... Tristeza, né? Aí agora eu vou vir, olha, com palha. E vou passar em cima de tudo. E já aproveito, olha, pra espalhar e esfumar mais esse cinza. Aí essa parte fica secando, para depois eu vir fazendo o pompom aqui em cima. Aí aqui também, olha, venho com o cinza. Eu não gosto de preencher ele totalmente com cinza, porque quando a gente faz isso, depois eu preciso vir com uma quantidade maior de tinta branca para fazer os pelinhos. Então eu gosto de deixar ele assim mais clarinho, passando o palha já iluminando aqui no centro. Aí, eu vou passar aqui nas duas partes da roupa, nessa parte aqui que tem a blusa. Mesma coisa, eu volto com cinza. Cinza lunar, né, que a gente tá usando. E aqui também. Aí já passo o palha pra esfumar tudo aqui. E aqui embaixo da barba tem um pedacinho também, olha.
Aí, enquanto isso seca, nós vamos fazer o rostinho dele. Pro rostinho, eu vou usar salmão bebê, castanho claro e um pouco de cerâmica. Aí eu vou preencher toda essa parte do rosto com o salmão bebê. Vou deixar a sobrancelha sem pintar, para depois a gente fazer os pelinhos dela igual a cor da barba. Essas pinturas assim, estilo faixinha, é ótimo porque é rápido para quem pinta e dá para vender num preço legal, né? Então, vale a pena ter essas opções também para os clientes, que às vezes não quer um pano daquele muito grande, né? Tem pessoas que preferem panos menores, até para caber melhor, né, na decoração. Às vezes você tem um pano muito grande e na hora que o cliente vai usar em casa, a pintura acaba não aparecendo, porque é muito grande. Aí agora eu vou pegar um pouco do castanho claro. Vou vir fazendo a sombra aqui pelas laterais, olha. Sempre esfumando bem. Eu gosto de fazer a parte de luz e sombra com a cor, com a tinta molhada ainda, para ficar bem esfumado. Cantinho do olho, já dá uma puxadinha aqui, que é para fazer esse levantadinho da bochecha. E faz aqui, olha, uma marquinha do côncavo. Tá vendo? Ele esfuma aqui no cantinho e faz aquela marquinha ali do côncavo. Esse tamanho também dá para quem quiser pintar em toalhinha, né? Se eu não me engano, o tamanho da faixa da toalhinha é de 15 centímetros também. Esse aqui tem 15 centímetros, essa faixa. E eu já coloquei lá no PDF no tamanho exato. Tanto que eu imprimi aqui e ele coube, tá vendo? Olha. Quando eu imprimir, ele cabe no tamanho exato aqui da faixinha. Aí tá com 15 centímetros. Se a toalhinha for, né, o tamanho de 15 centímetros, aí dá pra fazer. Fica bonito também. Fazer uns kits de Natal pra vender, para as pessoas presentearem, né? Tem muitas opções. Mesma coisa, olha. Marquei o côncavo e fiz o esfumado aqui no cantinho.
Aí aqui no nariz, olha, eu venho aqui na parte de dentro, trago um pouquinho aqui pra baixo. E aqui na parte de baixo também. Aí fica só esse centro aqui mais iluminado. Já vou pegar um pouco de... Deixa eu ver aqui. Que eu vou passar na bochecha dele. Vou usar um pouco de coral para fazer a bochecha. Aí eu venho aqui, olha, com um pouquinho de tinta. Já faço a bochechinha rosada. Um pouquinho no narizinho também. Aqui assim, ó, só um sujinho. Pra deixar ele com esse aspecto mais coradinho. Aí agora eu vou pegar um pouquinho do cerâmica. E vou reforçar aqui, olha, menos quantidade do que eu usei o castanho. O cerâmica, ele vai reforçar essa sombra, então, olha, eu venho um pouquinho. Nos mesmos lugares que eu passei o castanho, só que em menos quantidade. Aqui em cima é a sombra do chapéu, né? E no cantinho dos olhos. Tô reforçando aqui esse esfumado.
Agora eu vou pegar um pouco do branco e vou iluminar aqui em cima do nariz, olha, nessa parte do centro da testa. Aqui embaixo dos olhos. Venho com um branco aqui, para dar esse levantado aqui na bochecha. E aqui no nariz também. No nariz, pode colocar um pontinho assim mais concentrado, para ficar mais iluminado. Vou contornar já essa parte dos olhos com o preto. Aí eu vou botar um pouquinho de aquarela transparente, aquarela silk, no preto, para poder fazer esse contorno. E venho com um pincel filete, qualquer pincel filete que vocês estiverem acostumados a usar. E vou fazer esse contorno aqui. Vou contornar aqui também, onde a gente passou o turquesa. E como ele não vai ter muito cílio, eu vou fazer só uns leve pedacinho aqui, olha. Só pra não ficar sem nada, mas ao mesmo tempo ele também não vai ter cílio grande, né? Personagens masculinos, a gente não costuma fazer cílio comprido. Então, eu faço só um leve tracinho aqui, só para dar esse efeito de cílio. Vou vir com o branco e vou fazer a iluminação aqui. Corrigir aqui também, olha, retocando a parte de fora que ficou faltando aqui. E o pontinho branco. Como o olho dele é pequeno, eu não vou fazer um pontinho muito exagerado. Faço menorzinho.
fica desse jeito. Aqui na parte da sobrancelha, eu vou pegar um pouco de caque e vou preencher ela aqui. Eu vou deixar esse caque dando uma secadinha, enquanto a gente preenche a parte da roupa. Eu vou fazer a roupa primeiro, porque depois eu vou fazer a barba vindo por cima. Então, eu preciso já deixar essa parte da roupa preenchida. Então, eu vou trabalhar aqui com o vermelho tomate. Vou preencher toda essa parte da roupinha com o vermelho tomate. E já venho criando a sombra com um pouco do terra queimada. Aqui, olha, na parte interna do bracinho. E aqui por fora também. Vou fazer uns risquinhos assim, só para criar um movimento aqui nessa roupinha. Aí volto aqui com o vermelho tomate. E aqui embaixo também, olha, faz parte da roupa. Quem estiver pintando maior, essa parte da roupa, ela vai estar aparecendo mais. E já volto, olha, com o vermelho não, terra queimada. E venho fazendo essas sombras. Do lado de cá, a mesma coisa. Aqui, olha, tem um pedaço da roupa.
Terra queimada aqui embaixo. Tô preservando aqui a parte do cinto. Também, olha. Vou pegar um pouco de vermelho fluorescente para fazer a parte de iluminação. Quem não tiver, pode usar o vermelho vivo. Esse vermelho, ele dá uma iluminação sem perder o tom vermelho. A luvinha aqui depois eu vou fazer verde, tá? Vou fazer a parte aqui de cima do chapéuzinho. Então, continuando aqui com o vermelho tomate. Pegar o terra queimada e passar aqui para fazer essa dobra do chapéuzinho. E um pouco aqui também. Esfumando ali. Aí continuo aqui com o vermelho tomate.
e um pouco do terra queimada para fazer esse volume aqui do chapéu. Vou pegar um pouquinho de preto e vou aprofundar essa curvinha aqui. Só para fazer essa viradinha mais marcada. E agora eu pego o vermelho fluorescente e vou iluminar aqui em cima. Agora a gente vai trabalhar essa parte da barba e o cabelo. Eu vou usar o caque e o palha para fazer a base e depois a gente vem fazendo os pelinhos com branco. Aí primeiro eu vou vir com o caque marcando as partes que são de sombra, olha, mas não é sombra, né? Marcando as mechas. A gente tem muito já mania de falar sombra, mas aqui não é sombra, é marcando as mechas. É só vocês acompanharem o próprio risco. Já venho com palha, esfumo tudo aqui em cima. Então, isso aqui é a base para depois eu vim com a tinta branca fazendo o pelo. Aqui desse lado a mesma coisa. Aqui o meu não tá com risquinho, mas no projeto, lá no desenho, tá certinho os risquinhos aqui. E o palha. Na barba, a mesma coisa. Eu venho trazendo esse caque.
Daí, olha, no risco, vocês vão reparar que tem essas marcações. Então, eu venho com o caque passando aqui em cima, olha. E aqui, próximo do rosto, fica um pouco mais escuro. E essa parte central aqui vai ficar mais iluminada. Parece estranho assim no começo, mas depois que a gente faz os pelinhos, é que vai dar para entender melhor. Essa é uma pintura simples, então quem for iniciante, já quiser começar a fazer as peças aí pro Natal, é ótimo. E você pode fazer no tamanho maior, né? Vai facilitar mais ainda na hora de pintar. Porque é muito pequeno assim, eu acho mais difícil de trabalhar os detalhes. Quando a pintura é maior, vocês conseguem lidar melhor. Então, para quem estiver começando agora, eu acho que pintar no tamanho de 1 ou 2 folhas vai facilitar para vocês. Esse aqui da faixinha, ele é bem pequenininho. Eu mesma não tenho costume de pintar desenhos assim tão pequenos. Eu prefiro pintar geralmente no tamanho de 2 folhas, né? Quando a gente imprime, aquelas 2 folhas A4 que colam uma na outra. Desse jeito. Aí, venho com o palha aqui em cima de tudo. Esse palha vai me ajudar a esfumar e suavizar um pouco desse caque. Então, quando eu vier fazendo a luz com o branco, esse caque não vai estar tão marcado assim, né? Então, eu venho com o palha, suavizando tudo aqui em cima. Então, esfumei o palha em cima de tudo. Vou pegar agora
um pouquinho de terra queimada e vou fazer o fundo aqui, olha. Gente, as vizinhas aqui falando, elas já param, porque já é tarde. Aqui. E vou pegar um pouquinho do coral e vou passar aqui na língua. Vou fazer um contorno com um pouquinho de preto, só pra definir melhor aqui. Deixa eu até acertar um pouquinho aqui desse olho. E um pouco do branco. Fazendo uma luz aqui. Vou aproveitar esse branco e vou reforçar a luz aqui no nariz. Um pouquinho aqui que já deu uma secadinha. A luz, gente, conforme for secando, vocês vão dando uma olhada se acha que precisa retocar. O branco, ele sempre dá uma sumida, aí acaba tendo que retocar. Agora deixa eu pegar o verde que eu quero fazer a luva dele. Deixa eu achar aqui. Vou usar um pouquinho de verde kiwi e verde oliva. Deixa eu ajeitar vocês aqui. Nossa, peraí, gente. Tem um pedacinho da luva aparecendo aqui, mas no projeto inteiro vai estar aparecendo um pouco mais. Então, eu preencho ela com o verde kiwi. Faço uma leve sombra aqui com o verde oliva. Essa daqui é a mesma coisa, eu vou preencher com o verde kiwi. E venho com o verde oliva, faço a sombra aqui. Vou reforçar um pouquinho com... Deixa eu achar aqui.
pouquinho de sépia. Aqui, olha, nessa parte que separa a palma da mão. Aqui onde vem de dentro da manga. Um pouquinho aqui embaixo. Já vou aproveitar esse verde kiwi e vou pintar essas duas folhinhas que tem aqui no presentinho. Aí venho com o verde oliva. Aqui na base. E um pouco do sépia. Marcando aqui a folhinha. Pinturas assim muito pequenas, gente, tudo tem que ser bem delicado. Pra não ficar aquele trabalho grosseiro. Igual pintura de toalhinha, fralda. É tudo bem delicado. Geralmente usa muito contorno para poder suavizar, né? E não precisar fazer tanta sombra. Então precisa tomar cuidado. Vou fazer o cinto. Vou preencher essa parte da fivela com mostarda. Preenchi com mostarda. Vou deixar esse mostarda por aqui, que eu vou usar ele para fazer o presentinho também. Aí vou iluminar com um pouco do branco. Aí depois a gente acerta ali a sombra. Vou pegar agora um pouco do marrom.
e vou fazer o cinto. Preenchendo aqui tudo de marrom, tá? Agora eu vou pegar um pouco de preto. E vou fazer as partes aqui de sombra. Então, olha, próximo dessas partes onde tem a fivela, ele fica com mais sombra. E aqui também, já trazendo aqui pra dentro, olha. Pouca tinta, tá? Sempre vem trabalhando com pouca tinta. É melhor você vir retocando várias vezes e construindo essa camada de cores, porque se você já vir com muita tinta, aí fica depois ruim para arrumar se der alguma coisa errada. Aqui com pouca tinta, se for preciso, eu venho várias vezes no mesmo lugar, trazendo a cor. Porque geralmente, olha, eu tô com meu potinho de tinta aqui. Eu venho aqui, eu só encosto. Aí eu vou pegar um pouquinho do palha. E vou iluminar aqui no centro. Um pouquinho aqui também. Que aqui vai dar volume para essa parte.
e aqui. Aqui no presentinho, eu vou fazer a caixinha como se fosse um dourado. Então, eu vou usar o marfim e vou usar esse mostarda. Aí, eu vou vir preenchendo com o marfim. Vou continuar usando esse pincel aqui mesmo, porque ele já tá sujo, então vai esse mesmo, mas podem fazer com outro, né? Eu não sou muito de ficar trocando de pincel, às vezes eu pinto quase tudo usando um ou dois pincéis. Daí eu tô só deixando de fora as partes da fitinha da caixa, que é aqui e esse pedaço aqui. Toda a caixinha eu tô preenchendo com o marfim. Aí agora eu vou pegar o mostarda e vou vir dando forma aqui para essa caixinha. Viradinha aqui em cima. Pelo cantinho, olha. Então, passei o mostarda em todos esses cantinhos, deixando só essas partes do centro, assim, mais iluminada. Agora eu vou pegar um pouco de sépia para marcar aqui, olha, essa sombra da tampa da caixinha. Desse jeito. E agora eu vou vir com um pouco do branco. E vou marcar a luz aqui
dividindo essas quinas aqui, ficando bem marcado. Um pouquinho aqui no centro. Para deixar marcadinho. Vou pintar esse lacinho de vermelho. Só que eu não vou passar o vermelho puro, eu vou pintar com um pouco do coral. Aqui na parte iluminada. Aqui desse lado também. A parte de cima aqui, ela fica mais iluminada. Um pouco aqui no centro. Aqui assim também. Então, essa marcação é a luz da nossa caixinha. E aqui. Toda essa parte é a luz. Aí, agora eu venho com o vermelho tomate. E vou completar. Mantendo ali esse coral iluminado. Já aqui na parte de baixo, ele faz a sombra. Então, eu venho com um pouquinho do terra queimada e marco aqui essa viradinha. E aqui também. Aí, como o laço, a ideia é que ele seja um brilhozinho, né? O cetim, ele dá aquele brilhinho. Eu vou vir com um pouco de branco e vou deixar ele mais marcado aqui, para dar aquela ideia de que é um brilho, um reflexo. Venho aqui com o vermelho tomate. Um pouco do terra queimada aqui embaixo. E um pouquinho de nada aqui em cima, só para fazer essa viradinha. E um pouquinho do branco, dando essa luz aqui. Volto aqui com o vermelho tomate.
e o terra queimada, fazendo essa parte aqui de baixo, parte interna, né, a fita aqui do laço. Um pouco do branco. Mesma coisa aqui, vermelho tomate. Já vou fazer aqui também, olha. Um pouquinho do terra queimada aqui em cima. Só pra fazer o puxadinho aqui. Aqui embaixo também. E o branco. Vou retocar aqui, que não ficou aparecendo. Aí aqui tem as frutinhas. Vou preencher elas todas com o vermelho tomate. São pequenininhas, então não tem muito... Não tem muito detalhe. E daí eu vou vir com terra queimada e vou separar elas aqui. Aí eu tô usando esse pincel filete, que elas são bem menorzinhas, então com outro pincel ali fica difícil. Mas pra formar as bolinhas aqui certinho, já vou aproveitar, vou fazer um cabinho aqui pra elas. Pode ser com esse terra queimado mesmo. Eu vou vir com um pouco do branco e fazer um ponto de luz aqui. Só uns brilhos assim de iluminação. Aí agora só falta a gente fazer o acabamento aqui da barba e da roupa. Então, eu vou pegar o branco e vou iluminar primeiro a parte da barba antes da gente fazer os pelinhos mais finos. Daí, olha, eu vou pegar esse pincel que eu tô usando mesmo
e vou vir com o branco. E já vou marcar essa luz na mesma posição aqui que vai ter o pelo, olha. Então, eu passo o branco nesses espaços entre o caque. Vou mantendo as listras do caque e venho com o branco aqui nessas partes em volta. Só isso aqui já deixa com um efeito de barba, mas depois a gente ainda vai puxar um pouco mais. Aí eu vou pegar um pincel com as cerdas que eu consigo abrir, tá vendo? Esse pincel aqui é da Keramic 916, número 10, mas vocês podem usar qualquer pincel desses da Condor, que não são cortados, ou quem tiver o pincel pata de vaca, pode usar, né? Porque eu vou usar esse aqui, que é mais fácil todo mundo encontrar. E daí eu sujo ele na tinta branca e abro bem as cerdas e venho com ele fazendo essas batidinhas aqui pro pelinho. Eu gosto de deixar essa base mais clarinha para não precisar vir com muita tinta branca depois por cima. Eu não passei nada na tinta, eu tô usando ela pura. Vem com batidinhas suaves para não ficar com a tinta muito, tipo, amassada ali, muito marcada. Então, vem fazendo umas batidinhas bem suaves. Aqui também, na parte do pompom. E aqui na manga. Faz elas assim, espalhada, pegando em cima ali da coisa. Aqui também tem, olha, um pedacinho. Porque o que vai dar esse efeito de tá peludinho é ele vir assim pra fora, né? Ele não fica
concentrado só ali em cima do cinza. Aí agora eu vou pegar esse outro pincel filete e vou fazer a sobrancelha dele aqui. Faz uns puxadinhos assim com o branco. Tocando a luz aqui. Quem quiser colocar óculos nele também, né? Fica bonito. Aí eu vou pegar um pouco de aquarela e vou misturar nessa tinta branca. E vou pegar um pincel redondo. Eu vou usar esse aqui, esse é da Condor 5504, número 10. Ele vende num kit, vem acho que 4 ou 5 pincéis. E daí eu vou pegar essa tinta branca diluída. Não precisa deixar ela tão aguada. Faz como se a gente fosse fazer os cílios ali. E vou vir fazendo uns pelos aqui. Puxa ele em várias direções. Mais espalhadinho. Aqui também. Aqui, como eu tô usando um tecido bege, eu tô puxando esse pra fora com o próprio branco. Mas se vocês estiverem fazendo aqui com um fundo branco, aí pode fazer um pouquinho com o cinza lunar. Aí todas essas partes onde tem o pompom, eu venho fazendo esses puxadinhos assim pra fora. Aqui também na manga. Um pouco aqui. Nessa manga aqui. E essa mesma misturinha, eu vou fazer o puxadinho da barba, olha. Puxei o bigodinho ali pra fora. Vou fazer aqui tudo. Aí eu venho fazendo mais quantidades de pelinho, tá vendo? Em cima de onde eu passei o branco. O caque, ele vai permanecer ali sem passar nada. Vou fazer uns aqui, meio que saindo aqui do narizinho assim, ó. E acompanha o formato aqui
do risco certinho, porque é isso que vai dar esse movimento aqui na barbinha dele. E é isso, pessoal. Com isso, nosso trabalho aqui tá finalizado. Nosso Papai Noel. Projeto rápido, para quem gosta aí de fazer trabalhos que sejam mais simples, para poder ter uma produção maior na hora da venda. Então é um projeto que você consegue pintar, você vê, 1h30 a gente já pintou ele todo. Falta só o fundo, mas aí o fundo é opcional, como eu falei, eu vou fazer aqui, vou ver o que eu vou fazer e no projeto eu coloco certinho as cores que eu usar e se eu colocar algum stencil, alguma coisa, eu vou botar lá pra vocês, tá? O foco aqui era mais o personagem, então a gente fez ele 1h30, ficou pronto. Então quem produz mais peças, de repente consegue pintar uns 2 ou 3 panos desse tranquilamente num dia. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só me chamar. Tem o meu contato na descrição desse vídeo. Tem o WhatsApp, o grupo das alunas. Lá no grupo das alunas vocês vão encontrar o projeto com o risco, guia de cores, a foto, tudo certinho, vai estar lá para vocês. E muito obrigada. Quem chegou agora, seja bem-vindo. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula.